Oi, galera linda, maravilhosa, gostosa, tudo bem com vocês? Essa é Maia de Oliveira aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que aqui nos acompanha. Inscreva-se e obtenha atualizações de nossos vídeos favoritos. Dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha para geral, badala o sininho para você ser notificado quanto update de nossos conteúdos. Faz aquele uhul, fera por demais. Temos certeza que o nosso trabalho é ser de grande monta e estamos em mais uma edição aqui da Festa Literária de Niterói, aqui no Reserva, mais uma vez abordando pessoas, mais uma vez conversando com escritores, mais uma vez taramelando com as intelectualidades. Então, vamos embora girar, pessoal. Girando, 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 girando. Ihu! Este espaço aqui é familiar a vocês? Com toda a certeza. E aqui, um pouquinho de biografias, um pouquinho de histórias, coisas essas, muitas das quais de domínio público, armazenadas num dos maiores tesouros que o Rio de Janeiro tem, e também a sua literatura, a literatura brasileira, possui. Estamos falando da Biblioteca Nacional, um relicário, um compêndio vivo de tudo aquilo o que a cultura brasileira já produziu nas suas mais diversas nuances. Para falar sobre ela, microfone para Dário de Oliveira, ele que entrou em 1997, às 7 horas da manhã, uma segunda-feira, não é isso? Uma segunda-feira. Como guia 1º turístico. de janeiro de 1997. Exatamente, 1º de janeiro de 1997, no ano novo, já fazendo exatamente a união do útil ao agradável. Exato. Você tanto se tornou funcionário público, como você se transformou numa verdadeira peça viva, num patrimônio ali da Biblioteca Nacional. É por aí. É uma instituição que atrai todo tipo de público, todo tipo de leitor e todo tipo de profissional também, como estudante de direito, arquitetura, história. Todo tipo de público a Biblioteca Nacional abraça. E tu se encarrega de fazê-los abraçar-se mais ainda a instituição. Mostra um pouquinho do que... Isso, eu sou o guia da Biblioteca Nacional. Sim. Então nós temos aqui um livro contando a história do livro. Olha a história do livro. Nós temos a iconografia da Bahia, tudo publicado pela Biblioteca Nacional. Nós temos o guia de viajante. Tudo isso são obras voltada para o público especialista. Mas não só o público especialista tem acesso à Biblioteca Nacional. Quem mais tem? O público de ensino médio, os profissionais, aqueles estudantes que buscam coisas específicas, porque cada país tem uma lei chamada Lei do Depósito Legal, que obriga que as editoras mandem no mínimo um exemplar de tudo que é impresso para a sua Biblioteca Nacional. E por conta desta lei, nós recebemos uma média de 150 obras por dia. Maior biblioteca da América Latina, 8ª do mundo, acervo do século XI ao século XXI. O livro mais antigo, um evangeliário grego em pergaminho do século XI. Olha só o que a Biblioteca Nacional guarda. E olha que a gente tem um espaço restrito para poder visitar, porque todo aquele outro é exclusivista, inclusive daquelas pessoas que estão se encarregando de restaurações de algumas obras que parece que só a Biblioteca Nacional, como poucas no mundo, possuem. Sim, nós temos os laboratórios de restauração, conservação, microfilmagem, digitalização. Qualquer coisa que uma obra precise lá na Biblioteca Nacional é feito lá na casa mesmo. E que disponibiliza tudo na hemeroteca, né? Não é apenas revista, não é apenas jornal antigo, é muito mais do que isso, né? Tudo que as editoras publicam no Brasil, de Cebolinha a Playboy, passando pela G. O Woody Woody que virou Pica-Pau era Woody Woody, sabia? Isso aí. Porque o nome original, Woody Woodpecker, aí é um pica-pau, o pássaro, e foi traduzido inicialmente por Woody Woody. Teve uma exposição na Biblioteca Nacional dando conta, inclusive, de alguns exemplares raros de algumas revistas, tanto quadrinhos como também revistas adultas, Fonfon, o Cruzeiro, aliás, só tem o Cruzeiro colorida. Cara, o que me dá raiva é que realidade não está colorida lá na hemeroteca. Isso. Inclusive, nós temos uma grande curiosidade lá na Biblioteca Nacional, que muito antes da existência da imprensa, do jornal, nós temos um jornal chamado O Prego. As pessoas escreviam no papel e colocavam ali nos postes com um prego.
Por isso o título ficou O Prego. Então, É um documento manuscrito. cara, isso aqui é um dos vários documentos que aqui possui, até teatro religioso, tem tudo em disponibilidade free aqui para a garotada, mas quem quiser adquirir na própria Biblioteca Nacional, você faz mediante uma pecúnia. Dário de Oliveira, muito obrigado. As ordens. Valeu! Valeu, olha a mão, olha a mão, olha a mão, olha a mão. Valeu! Valeu! Tamo junto. Galera, este livro você já conhece, inclusive vocês foram, através do meu canal, instruídos a aprender sobre como publicar através da Lei Rouanet. E aqui nós temos o reflexo vai mostrar, Niterói Rugby, 50 anos do rugby Niterói, um esporte que pouco a pouco vai revelando atletas brasileiros que nele despontam. E aqui algumas publicações da Academia Fluminense de Letras, sediadas aqui em Niterói. Mais uma vez, eu estou me encontrando com Verônica Martins para falar um pouquinho a respeito dos materiais que ela dispõe. Primeiro tu fala da Cucina da Amor, para o pessoal poder conhecer a Cucina da Amor, na verdade, e logo após você entra em detalhes sobre o rugby, que não é um esporte muito popular somente na Nova Zelândia. Para ter uma ideia, ele é muito mais popular aqui no Brasil do que imagina a nossa Van Filosofia. Então, o Niterói Rugby, ele tem 50 anos, nos foi convidado... Não, peraí, posso contar? Posso listar? Vamos lá. Então, Errou! o rugby, ele chegou no Brasil já tem bastante tempo. Certo. Chegou pelas mãos do Charles Miller, que trouxe uma bola de futebol O e uma mesmo bola de criador do rugby. futebol, Charles Miller. Então assim, tem uma história. E o Muita. Brasil tem vários clubes, não tantos quanto o futebol, obviamente, mas Sim. nós temos os mais famosos, é o Niterói Rugby e o SPAC, além de outros tantos que eu agora não vou lembrar o nome, me perdoem os demais, mas todos são igualmente importantes. Mas você me pediu para falar primeiro do Cucina da Amor. Cucina da Amor é um livro que resgata as origens dos imigrantes italianos em Niterói. Sim. Então, a gente conta um pouco a história. A gente fez um recorte de 21 famílias que vieram para cá e que hoje têm os seus descendentes totalmente adaptados à cultura brasileira, mas que não deixam de esquecer da sua cultura de origem, do seu país de origem, que é a Itália. Certo. Então, nós lançamos pelo edital da Prefeitura, do ISS. Foi uma oportunidade ímpar, agradeço a Prefeitura de Niterói, a Secretaria das Culturas e também aqueles que nos incentivaram, Certo. que foi a Unimed, que foi o Hospital de Olhos de Niterói, Nicred, outras instituições, o Hospital Essencial. E o Niterói Rugby foi uma iniciativa do clube, porque o clube é um clube que não tem sede, mas que continua nesses 50 anos buscando excelentes resultados no Brasil e no exterior com seus atletas e pelo amor e pela paixão que eles têm, não só pelo esporte, como também pelo clube. Algum campeonato conquistado através de Niterói pelos atletas de rugby locais? Vários campeonatos, não só, porque, e um detalhe importantíssimo, o Niterói Rugby, ele não é só um clube de rugby, ele é um clube de rugby e handball. Olha só. Ambos com muitos excelentes resultados no Brasil, no exterior e principalmente na Inglaterra, onde o esporte foi gerado. Para quem não sabe, o rugby começou pelas mãos de um garoto que resolveu, ao invés de chutar a bola, pegar a bola na mão e sair correndo. E aí foi numa escola, que é em rugby, na Inglaterra, e isso convencionou-se chamar de rugby o esporte. Então, tá aí para vocês um pouquinho da história do rugby, a Cucina da Amor, mais uma vez sendo mostrada para alguém que mais uma vez a gente está aqui entrevistando, Verônica Martins. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço muito. O nome da minha empresa é Texto e Café, Comunicação Editora. Gostamos de resgatar memórias e legados de empresas, de pessoas, de famílias, de instituições. Estamos aqui. Obrigada olha a mão, pela audiência. Segura a minha mão. Valeu! Obrigada pela audiência. Já é.
Ela não tem, por enquanto, nenhum livro escrito aqui no momento, mas só a história dela dá um livro. Microfone para Maria Otília Marques Camilo. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória, principalmente na UBT-RJ e também a UBT de Niterói, onde tu, inclusive, é carreada com diversos prêmios. Boa tarde, Gessé, é uma maravilha, uma delícia estar diante de você. Que isso? Brilhante pessoa, luz do mundo. Nem Estou tanto, aqui mestra. representando a minha amiga queridíssima, é a deusa da natureza, Leda Mendes Jorge, segundo Armando Vaz, um grande poeta que conviveu entre nós. Então, eu sou, sim, trovadora, pertenço ao UBT de Niterói, cuja presidente é Alba Helena Correia, outra pessoa incrível, fenômeno da trova, Alba Helena Correia. E lá no Rio também frequento a UBT e amo. Gosto de fazer trovas filosóficas como esta. Eis que o sol, ao despertar, ilumina todo dia, para você caminhar bem alegre, em harmonia. Eis que o sol a despertar ilumina todo dia para você caminhar junto dele em alegria. Bravo! Parabéns, Gessé. Vai por aí afora fazendo sua entrevista. Parece que tu sofreu um acidente de percurso na vida. Na verdade, tu não é nem niteroiense, tu é campista, mas tu foi criada aqui em Niterói. De qualquer forma, tu é papagoiaba, tu é fluminense. E esse acidente de percurso a despertou tanto no campo espiritual como também na literatura. Isso. Desde criança eu amo a luz do sol. Acho mesmo que a minha fé vem mesmo, é verdadeira e única, é por aí. Olha, falar de Jesus, viver Jesus é muito bom. Viva a alegria, viva o mundo, viva a Gessé com suas entrevistas. Vai por aí afora, parabéns, amigo. Bom, afora trova, quais são as outras participações literárias que tu tem? São contos, são haikais, são Sim. sonetos? Vai, Sim. desenrola aí a tua carreira. Eu amo escrever poesia. Eu fiz um poema que se chama Feliz Sonhador. Avante, poeta! Sinta o coração imaculado da natureza, esplendorosa em flores e frutos. Vibre em banho de luz vitoriosa. Chore lágrimas de amor. Sorria, alegria de paz. Testemunhe vida. Viva sonhos poéticos. Eternize a glória de Deus, de Jesus, luz do mundo. E pelo Espírito Santo, voe infinitamente, voe. E tá aqui realmente essa poetisa volitadora aqui, que ela tem uma série de histórias para poder contar, principalmente essa história que tu me contou em off aí do seu despertar literário. Cara, isso dá uma entrevista solo. A gente pode escolher um belo cenário, a gente pode fazer entrevista ali no Shopping Bay Market, junto ao Cais de Jurujuba, a gente pode estar fazendo entrevista aqui na Praça Araribóia, ali com os dois escritores, a gente pode estar escolhendo um ponto interessante qualquer para daí tu soltar os bichos, porque, cara, tu tem realmente muita história aqui para contar. E como? Relativa a essa tua seara literária, Maria Otília Marques Camilo. Muito obrigado. Viva Gessé, viva o mundo, viva a luz, viva Jesus, viva Deus. Que show de lucidez e que simpatia. Olha a mão, olha a mão, olha a mão. Olha a mão, aqui. Ó. Ah, valeu! Vai, você é um fofo. Olha, galera, a baratinha de sebo aqui aparecendo, mas para ter acesso a esse verdadeiro cabedal de conhecimento, tu precisa trazer material reciclável para o projeto Ler Educa, que tem inclusive patrocínio de duas instituições da iniciativa privada aqui de ensino e também uma campanha da Prefeitura de Niterói para transformar cabeças através da literatura e também da consciência ideológica. Quem está fazendo parte desse projeto é Deia Câmara. O microfone é seu, meu amor. Oi, vamos lá. Começamos hoje a FLIM. Estamos recebendo a rede municipal agora, que vão levar mais de 3.000 livros
trocados por recicláveis e temos a nossa estante. Você pode vir, trazer o seu reciclável, garrafa PET, latinha, eletroeletrônico, óleo usado, 1 quilo de reciclável para trocar por livros. E aqui você tem acesso à cultura, a garotada então nem se fala, vai ter muito e muito acesso aqui a material literário de muita qualidade. Aliás, tá atendendo muito mais a garotada aqui. Fala, garotadinha, beleza? E, isso. Tem até um aqui mandando oi. Opa, aqui. Tá fazendo mais jus aqui a garotada, até do que propriamente os adultos, né? Isso, quinta e sexta mais a garotada. Mas sábado e domingo estamos aqui esperando vocês. Pode trazer livro e trocar por livros também, tá? Vamos fazer aí o livro girar, o livro andar. Exatamente. A ciclagem de livro, a Sônia Bride falou comigo sobre isso quando ela foi entrevistada e ela falou que prefere muito mais o livro volante até do que um livro que muitas e muitas vezes vai acabar enfeitando a estante. Isso. Nada de enfeite. Vamos fazer o livro circular. Então, Esperando tá aqui. vocês aqui. Deia Câmara esperando a garotada que tá ali, ávida pela leitura. Fala, professora, tudo bem? Manda oi, galera, manda oi, faz assim. Eita. A criançada aqui se diverte com uma câmera na mão e um microfone no peito. Muito obrigado, Deia Câmara. Obrigada. Valeu. Aqui a mão. Não, a mão. Isso, valeu. DB Editora, 20 anos eternizando belas histórias. Aqui a gente tá sabendo de tudo que Niterói tem de bom. Se tu não sabe, tu tá perdendo muito. E aqui, essa libraiada toda é tudo o que essa cidadã que agora tá empunhando o microfone escreveu, inclusive uma revista. Cara, qualquer revista tipo Vogue, Marie Claire, não fica nada a dever para diagramação que essa cidadã de nome Irma Lasmar tá apresentando, ao mesmo tempo em que ela tá fazendo uma contação de histórias aqui, como se ela vivesse todas as transcorrências históricas que se passaram por Niterói. Posso intervir? Vai. A diagramação não é minha, é de um dos sócios. A DB Editora, ela pertence a Franciane Barbosa e Antônio Schumacher, que também é um fotógrafo exímio. E eles dois, há mais de 20 anos, começaram com a revista Niterói Design, que era semestral, depois passou a ser um anuário. E em 2018, com o início da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Niterói, eles começaram a vislumbrar outros caminhos e fizemos nosso primeiro livro, A História da Medicina em Niterói. Quando eu falo em primeira pessoa, do plural, eu me incluo nisso porque eu sou a coautora dos 9 livros que foram feitos, né, a partir desse aqui. No momento a gente está executando, finalizando um sobre o Parnite, que é o Parque Natural Municipal de Niterói, mas nós já escrevemos sobre a Ponte Rio-Niterói, a Câmara de Vereadores, tem um livro também que é o nosso carro-chefe, Niterói em Fatos e Fotos, que são os 50 principais pontos históricos. Em que você frisa, inclusive, o herói incompreendido chamado Araribóia, que muita gente prefere. Esse foi um verdadeiro guerreiro contra a invasão francesa na Baía de Guanabara, não é isso? Mas há controvérsias, hein? Como historiadora, eu também devo dizer que... Bom, acessem nosso site, dbeditora.com. D de dado, B de bola. Na verdade é D de Duarte, B de Barbosa, que é o sobrenome da Franciane e do Antônio. dbeditora.com, sem BR. Lá vocês fazem o download gratuito para a leitura dessas histórias. Mas é mais interessante obter. É o tipo do livro que tem a cara de qualquer estante. Cabe em qualquer estante. E se puderem comprar a edição impressa, porque realmente é coisa de colecionador mesmo, é de decorador, né? Eu sou suspeita em falar que eu gosto muito. Olha, acessem o site dbeditora.com e baixem download gratuito da maioria dos nossos livros por lei de incentivo à cultura. Utilidade pública, democratização do acesso. Então, Irma Lasmar e a história de Niterói. Olha a Ponte Costa e Silva ali atrás, que mudou inclusive a cara de Niterói. Niterói mudou para melhor, deixou de ser simplesmente a capital do Rio de Janeiro para entrar em um outro ponto na sua história depois da fusão Rio-Guanabara. Muito obrigado. Valeu! Olha a mão. A mão. Ah, tem que cumprimentar, ó. Valeu! Esse aqui é a Flim, de 13 a 16 de agosto, das 9 às 22 horas. Horário estendido, tá maravilhoso. Já é! Cadernos do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, uma instituição que tem mais de 50 anos de história e que mostra Niterói não apenas no aspecto histórico, também ele fala da nostalgia, ele fala das vivências, são vários autores aqui reunidos, eu estou inclusive com alguns deles. Quem é que pode falar primeiro? Quem vai fazer o Nido Niteto? Boa tarde. Apresente-se, por favor.
Eu sou a professora Maria do Carmo de Assunção Borges, no momento tendo a honra de presidir o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Qual é a sua participação dentro dos cadernos aqui? No caderno número 11, que nós estamos apresentando aqui hoje, expondo na FLIM, nós temos uma reunião de 10 artigos produzidos por membros do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Um desses artigos foi elaborado por mim, aonde eu aproveito para homenagear o meu antecedente na cadeira número 16, patronímica, número 14, patronímica de Euclides da Cunha. No meu artigo eu falo então sobre o Dr. Alaor Eduardo Cisínio, figura exponencial no magistério, na cadeira do direito e até militando em áreas paralelas, como a própria literatura. Um artigo onde eu naturalmente mesclei a afetividade com a referência bibliográfica, aquele que me antecedeu na cadeira número 14, patronímica de Euclides da Cunha, no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Alguém mais aqui que tenha participado? Vamos lá. Próxima, apresente-se, por favor. Meu nome é Jusceli Silva, eu sou turismóloga, estou tesoureira do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. O Instituto Histórico não é uma casa que vive só de memórias. Nós também cuidamos dos atuais problemas que a cidade enfrenta, né? Principalmente com os patrimônios. Trabalhamos na preservação dos patrimônios e na restauração. Então, somos uma casa viva, não vivemos só de memória. Vivemos na atualidade, somos extremamente importantes e a cidade precisa conhecer o seu Instituto Histórico. Temos reuniões mensais, temos uma biblioteca aberta para visitação. O Instituto é de extrema importância para a cidade de Niterói. Muito obrigada. Quem mais vai falar? Mais alguém? Vai. Tu, que chegou depois, chegou atrasada, mas tá me deixando contente, vai. Eu sou Raquel Santo Antônio e participo do caderno número 11, volume 11 do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. E com muito carinho eu escrevi algo sobre a cidade que é totalmente indispensável que o niteroiense, qualquer visitante, venha conhecer, que é a Igreja de São Francisco Xavier, onde eu coloquei o título Conexão de Fé, História, Geografia e Cultura. Eu sou professora de geografia, mas não perdi o olhar histórico, bem como o olhar geográfico, biológico, etc., etc., sobre o local. Essa igreja fica no bairro de São Francisco. Eu visitei, vasculhei, entrei, apreciei o entorno e descrevi nessa apresentação que eu faço aí no caderno número 11 do Instituto. E é um convite à visita. Se você vem a Niterói e quiser ver algo assim inacreditavelmente barroco, neoclássico, com uma panorâmica geográfica indescritível, venha conhecer essa capela. A nossa preocupação do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói justamente é esse mesmo, de lembrar ao niteroiense, ao brasileiro, que existe uma representação icônica em Niterói, que é esse patrimônio que eu descrevi. Então, faça uma visita. Muito obrigada. Mais alguém? Mais alguém? Então, beleza. Tá aqui para vocês os cadernos do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Despedida. Valeu, valeu, valeu. Olha a mão, olha a mão, olha a mão. É isso. Aí, 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 aí. Aí. Muito obrigado pela atenção. Opa, disponha. Aqui também. Valeu, rapaziada. Uhul! MoMA Editora, um case de sucesso. Vocês já conhecem os laços que prendem a menininha, a sua vovó ou seu vovô. Aqui, a Emília, a boneca gente e um monte de novidade que foi surgindo do ano passado para cá, das mãos e da cabeça de Mônica Martins. Tem até Felipe Campos aqui complementando na parte das ilustrações, não é isso? Tem o Felipe. Boa tarde, gente. Hoje eu vim apresentar para vocês duas novidades da MoMA. A MoMA aqui marcando a sua presença na terceira FLIM. Esse daqui é o livro da Lúcia Tucuju, que escreveu. Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru,
Yamandu, Tupã, Oreru. Oh, meu Deus! Ângela Carneiro ilustrou e conta a história do Oiapoque, a cobra grande, lá do Amapá, lá de cima do nosso cantinho do Brasil. É, E olha que ilustrações lindas. maravilhoso, realmente. Poxa, a Lúcia Tucuju arrebenta, cara. Eu tive com ela na Festa Literária de Santa Teresa. Pessoal que está no meu canal vai Lúcia conferir. estar aqui no sábado, 1h30 com o espetáculo Arandu. Venham vê-la, venham comprar o livro para levar autografado. Então, esse é uma das novidades da MoMA. O outro é esse aqui. As ilustrações aqui, que é sempre importante a gente mostrar. Olha só. Olha que essa bonito. cobra. Olha, essa cobra tá sensacional, cara. Sensacional. E a ilustração da querida Ângela Carneiro. É. O sangue, meu Deus, o sangue vertido pelos indígenas, não é isso? Isso. A dor Então, desse vocês povo. venham conhecer esse novinho. E tem esse aqui, que é do meu amigo Felipe Campos, também pela MoMA. O Certo. Pequeno Caderno de Pesadelos, onde você tem aqui vários monstros que assustam a gente naquela idade lá atrás, às vezes na idade mais tarde, dos nossos pesadelos. Então ele aqui auxilia a criançada a anotar seus monstros, a falar deles, a falar mal deles, que quando a gente coloca para fora esse sentimento de medo, de nervoso, de pavor, ele fica um pouquinho mais distanciado da gente e deixa a gente dormir tranquilo. Exato. E aqui, cara, tu tem uma fixação pelos personagens do Monteiro Lobato. Aqui tá o Visconde de Sabugosa no Museu do Ipiranga, tá a canastrinha da Emília. A Emília não bastasse aparecer aqui, ela tá reaparecendo. Bem, mas por que isso? Monteiro Lobato ilustrou a minha infância. Eu sou neta adotiva da Tatiana Belink, que foi a primeira pessoa a adaptar Monteiro Lobato para o teatro, depois para a televisão. Então toda a minha imaginação, todo o meu faz de conta, toda a minha viagem na maionese, ou seja lá como vocês queiram chamar, vem lá de trás da menina de 11 anos que leu e se apaixonou por Monteiro Lobato. Aqui vocês têm histórias novas com os mesmos personagens, mas não são as mesmas histórias de Lobato, são as histórias da Mônica pós-Lobato, e eu convido vocês para conhecerem, porque estão muito lindas e divertidas. Afora aqui, a Chapeuzinho Vermelho que desencalhou, casou com um lobo. Não. E aqui, a Mata Viva, que negócio é esse, meu Deus? Olha, a Mata Viva é uma coletânea de poesias infantis lindíssimas, falando da mata e dos seus habitantes naturais. O dia em que Chapeuzinho Vermelho desencalhou foi finalista Jabuti em 2017 e conta a saga da Chapeuzinho, que ela queria um príncipe encantado para chamar de seu, e ela foi uma personagem que nunca teve esse príncipe. E ao longo da história, não vou dar spoiler para vocês, tem que ler, lá no finalzinho do livro ela chega à conclusão de que ela não teve o príncipe e que ela pode muito bem viver sem ele. Então vale a pena aí conferir, a molecada aí que já está com uma outra visão, né? Apesar de ser um conto de fada, mas é um conto de fada mais moderno e mais palpável. Então tá aqui, isso mais o que tá na estante por Mônica Martins aqui para vocês conferirem, para vocês se deliciarem com o que ela está apresentando em termos de literatura, de arte. Muito obrigado. Obrigada a você. Valeu, olha a mão, olha a mão, olha a mão. Valeu. Aqui a gente tem um case de sucesso em que vocês encontram algumas obras de domínio público, outras de outros escritores. Aqui o portfólio é bastante denso, é muito rico, e dentre os autores do casting dessa editora, tem uma que está se destacando aqui, que é Dina Paim, que vai apresentar um romance e uma biografia. O Desconectados é um paradoxo social calcado em pessoas que parece que são viciadas em computadores de última geração e também as modernidades que a telefonia celular vem trazendo quase que diuturnamente. Boa tarde a todos. Esse livro aqui partiu de uma inquietação, Fale no microfone, por favor. de uma inquietação desses temas, né? É como se fosse um espelho do cotidiano. Está escrito sobre fake news, sobre as diferenças das gerações, né? Da milênio, da geração Z. Eu sou da área da educação, então também não podia deixar de falar como tudo isso, toda essa tecnologia está refletindo na educação. E eu finalizo com um tema que é superação, que é uma maneira da gente encontrar nesse novo mundo de se reconectar com as pessoas. A gente vive ligado ao mundo, mas ao mesmo tempo está sempre sozinho. Então, esse livro são 10 crônicas, e também falo de longevidade, que como nós estamos vivendo muito, a gente tem que se reinventar para fazer tudo isso.
E falando em reinvenção, Quenta coração. Edson Paim, o semeador, 98 anos vividos com resiliência, ao mesmo tempo que ele passou por uma agressividade muito severa, literalmente, uma agressividade quando ele graçou os porões da ditadura. Então, meu pai é uma pessoa que ele não traz marcas assim de sofrimentos, porque ele é até um exemplo. Quando ele estava preso, tem um amigo dele que falou que só sobreviveu porque estava ele ali, porque ele contava piada, como você falou, ele tinha muito bom humor. E assim... Dá pra ver no semblante do velho, cara, o velho... Ele não ficou muito tempo... É sinônimo de resiliência, como tu. O único crime que ele cometeu foi ter ideais sociais. E aí ele foi retirado do exército, né, que era um sonho dele, mas aí ele se reinventou, foi fazer medicina, foi trabalhar também com política, né? Foi secretário de saúde da Vigilância Sanitária do governo Brizola e fez muita coisa importante. E assim, ao mesmo tempo ele foi se reinventando todos os dias. Nós temos marcas, sim, de perceber, né, que é importante a gente não ser só alguém figurante no mundo, que a gente tem que fazer a diferença. Mas a gente não teve um sofrimento marcado. Eu me lembrei de uma... Continue, desculpa. Não, é só isso, só lendo o livro. Eu me lembrei de uma frase que foi atribuída a alguém para a grandíloca figura de Ulisses Guimarães, que é o seguinte: Ulisses Guimarães foi um homem teimoso, um homem que teimou em sonhar. Eu não chamo de teimosia, eu chamo de perseverança. Isso. E a vida inteira, este senhor de nome Edson Paim viveu uma vida repleta de perseveranças, ainda que em meio ao caos e também com toda aquela utopia que existe em cima das causas sociais, do socialismo em si. Edson Paim foi o seu querido, seu velho, seu amigo, seu herói. Obrigada. Então, Dina Paim, muito obrigada. Obrigada a você. Deixa o livro aí, porque eu quero a sua mão aqui para fazer. Valeu! Galera, aqui tem esse case de sucesso que a editora Pede Palavra. Vocês já conhecem muito bem em outros carnavais, em outros vídeos, em outras abordagens. Comecei falando com essas duas meninas aqui na Bienal do Livro de 2023. Olha quanto tempo tem. E também na Festa Literária de Niterói do ano passado. E elas estão aqui de novo com seus lançamentos. Patrícia Quirico e Letícia Maia. Isso mesmo, eu sou Patrícia Quirico, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na Flim, que tá um barato, começou hoje, mas já tá muito legal. Tá muito divertido. Tá bem bacana, vai até domingo. E a editora Pede Palavra tem alguns lançamentos, tem o livro da Gata, que é um livro bilíngue agora nosso, português e inglês, é um lançamento do infantil. Aí a gente espera vocês aqui. Vai agora, Letícia. Fala, minha filha, fala. Nem que seja um oi, vai. Oi. A Letícia é mais tímida. Ah, tá. É engraçado, tu tava toda serelepe, agora tu tá se reprimindo, Ela é mais tímida. Isso. Mas, então, dos seus lançamentos aqui, com muitas aspas, até porque são relançamentos, aqui tem o Amor em Grãos, não é isso? Isso. Já é antigo, né? Nas nossas primeiras bienais ele já estava com a gente, esse e o Contices. Então, tá aqui para vocês todos os materiais de Patrícia Quirico e Letícia Maia. Muito obrigado às duas. Obrigada. A mão. Valeu. Pá, isso aí. Galera, eu tô no quiosque de um case de sucesso aqui. Garota FM, que eu conheci na Bienal de 2023, salvo engano, ou 2019, em que eu fiquei encantado com a literatura que eles apresentam. E a autora desse livro e de vários outros do portfólio da editora tá aqui. Seu nome, por favor? Cris Fuscaldo. Olá. Cris Fuscaldo, tudo bem? Tudo bem, muito prazer estar aqui com vocês. Pois é, eu sou a dona da Garota FM Books, mas antes disso eu já era autora de livros de música. Montei a Garota FM Books justamente para poder dar vazão a todos os projetos que eu queria escrever e publicar e também editar de outros amigos, outros colegas, né, pesquisadores musicais, jornalistas que têm trabalhos tão bonitos voltados para a memória da música brasileira.
Aqui também, vocês não vendem apenas livros, vocês vendem as chamadas cervejas trapistas, aquelas cervejas artesanais muito legais. Tem a Lager, tem a Ale, tem a Pilsen e tem a Kronenbier, né, que é a cerveja sem álcool. Poxa, aqui vocês têm, infelizmente não tem cerveja gelada, mas tem variedade de cerveja aqui, né? É isso, para comprar e tomar em casa. E a gente tenta fazer, né, alguma relação. Por exemplo, a cerveja sem álcool que você falou é a do livro It's a Long Way, o exílio em Caetano Veloso. Afinal, Caetano Veloso não é de beber, nunca foi de usar drogas, né? Então a gente tenta brincar um pouco com essas coisas. Temos as canecas também, né? Olha essa da Gal Costa, do livro A Todo Vapor, como é bonita. Temos as bolsas que você filmou ali quando você começou a filmar os livros. E a ideia é essa, é a gente transformar a música, os livros de música. Esse aqui é meu, por exemplo, Discografia Mutante. Essa é a cerveja dos mutantes, é uma wheat beer. A ideia é que nossos livros, nossos produtos sejam produtos de colecionador. Olha o bicho do mato, meu Deus. Que nem são os colecionadores de disco de vinil. Ney Souza Pereira para crianças. Aqui, o vulgo Mato Grosso. Porque ele é do sul do Mato Grosso do Sul. É isso. Esse livro infantil foi a estreia ano passado do selo Garotinha FM Livros, que tem só 2 infantis até agora. Mas a ideia é a gente seguir publicando biografias e histórias para criança também, para levar a música brasileira para outras gerações. E, aliás, você escreveu. Aqui está o seu nome, aqui está o seu nome também, denunciando. E aqui, quem fez os trabalhos de ilustração, né? Que, aliás, são muito ricas, muito bem acabadas, muito profissionais até. Muito obrigada. Eu escrevo, como eu falei, né? Eu montei editora para dar vazão aos meus projetos. Mas acaba que hoje eu tenho livros de pesquisadores incríveis, como a Márcia Fraguas, a Thaísa Maia. Essas duas, por exemplo, são 2 acadêmicas, né? Isso são trabalhos de mestrado que a gente transformou em livro. Aí a gente tem esse Rita Lee Mora ao Lago, do Henrique Bart, que é um autor já falecido, mas que eu conheci há muitos anos, quando eu trabalhava em redação de jornal como jornalista, e agora com as filhas dele, né? A gente resolveu reeditar. Tem o DJ Zé Pedro, para quem não conhece, é um DJ super... Ele era DJ da Adriane Galisteu, lá no Super Pop. E as de primeiras temporadas do Super Pop, lá na Rede TV. Festas incríveis. Mora em São Paulo, né? Gaúcho mora em São Paulo. E aqui ele fez um livro chamado Mela Cueca sobre as canções românticas dos anos 70, que tocaram ele, que salvaram ele da homofobia, da gordofobia, de tudo isso que ele passou quando ele era novo. Então é um livro que mexe muito, assim, com a gente. E temos esse lançamento aqui, Nora Ney, Dossiê Nora Ney, uma voz poética e política há 100 anos, que é organizado pelo Rafael Fernandes Lopes Farias. A gente acabou de lançar. Nora Ney foi uma cantora de rádio. Primeiro rock gravado no Brasil foi ela que gravou, foi ela que cantou. E depois a história dela veio à tona, assim. Ela escapou de feminicídio, ela foi comunista, por isso ela foi demitida da Rádio Nacional na década de 60, durante a ditadura. Então acabou indo cantar, fazer turnês na União Soviética, na China. Então uma história incrível que estava apagada. A ideia é sempre trazer à baila histórias apagadas da música brasileira. Afora os seus best-sellers, Viver é Melhor que Sonhar, que é sobre o Belchior, inclusive trazendo letra da principal música dele. O hino dele é o Como Nossos Pais, que o pessoal conhece interpretado pela Elis Regina, mas que precisa conhecer da gravação de Alucinação, disco que foi gravado em 3 dias, em 1975. Que está fazendo 50 anos nesse 2026, né? É um disco de 76, está completando 50 anos. Tem livros meus que não são da Garota FM Books, mas que a gente revende, como esse do Belchior, o Discobiografia Legionária também, que é sobre Legião Urbana. Esse ano também fazendo 30 anos da morte de Renato Russo, né? Exatamente. E aí a gente traz aí para os eventos, para as feiras, junto com os livros da Garota. Os best-sellers outros aqui, 1979, que é toda a discografia brasileira de 79, e agora 1985, que foi o ano que o Brasil, mesmo com todos os problemas, mesmo com os descompassos econômicos, foi o último ano do governo Figueiredo, e o Brasil estava pujante na sua produção musical. Poxa, estúdio Transamérica, cara. Esse estúdio estava bombando na época de muitos trabalhos. Aquele velho gravador Otari, até R60. Cara, Nós Vamos Invadir Sua Praia foi gravado com esse gravador, bicho. Ai, meu Deus. Rapaz, você tem que escrever livro de música, cara. É verdade. Que isso, mano. Peguei, agora eu peguei. É isso, gente. Obrigada pelo espaço aí, pela conversa. Venham visitar a gente na Flim e outras feiras também que a gente faz, outras festas literárias. Estamos no Instagram, nosso site tá no ar também. Cris Foscaldo, isso aqui é papo pra tarde inteira? A gente vai começando a falar uma e outra coisa, daqui a pouco a gente acaba se perdendo, a entrevista acaba virando realmente uma conversa entre amigos, mas em todo caso, o teu portfólio é o melhor aqui da Flim. Bienal de São Paulo, vocês vão estar?
vamos estar através de parceiros. Você conheceu o nosso material lá na Bienal do Rio, no estande da Máquina de Livros, que é uma parceira nossa também. E lá em São Paulo, vamos estar com a Loyola. A Loyola vai levar os livros da Garota FM Books para São Paulo. E aqui em Niterói, próximo evento é a Fluff, dia 14 de setembro, mais ou menos a semana aí de setembro, na UF aqui. E mais uma data aí, a Feira de Vinil da Gira Música, dia 6 de setembro, no Rio, em Laranjeiras. Entra no nosso Instagram para ver essa programação. Cris Fuscaldo, muito obrigado, meu bem. Obrigada, querido. Valeu! Aqui nós temos Arca de Maguetos. Primeiro, isso aqui com certeza tem uma pegada mais de quadrinhos, é isso mesmo, cara, quadrinhos. Aqui, Mundo de 4 Orion, olha o mapa de 4 Orion, tem relançamento aqui e outros lançamentos e também a coletânea 7 Passes do Tempo. Primeiro, eu vou falar com a Paty Trigo, que ela é novata dentre as entrevistadas. Comenta sobre o seu trabalho. Então, eu sou a Paty Trigo, autora de romance, e nessa coletânea eu venho trazendo minha primeira romantasia sobre viagem no tempo. Então, eu quero convidar vocês a conhecer o nosso trabalho. São 7 autores diferentes, todos inclusive, escrevendo. A Cristina Pézio, que está ali. Todos eles falando sobre viagem no tempo, mas cada um no seu estilo. O meu é romantasia. Da Cristina. É romantasia na veia. Tem ficção científica, tem suspense. E tem conto urbano com suspense também. Tem vários estilos e gêneros aqui. Fora o seu relançamento, que é o Mundo de 4 Orion, que o pessoal já conhece, no card em cima vocês vão conferir a matéria completa. E tem mais alguma outra coisa que você lançou aqui também, fora as 7 Passes do Tempo, né? Esse ano o lançamento é esse. Ano passado, ano retrasado, a gente lançou a Arca de Maguetos e a 7ª Chave também, que é uma coletânea muito legal. Tudo isso daqui, romantasia. E tu? Não, isso aqui é fantasia. Oi? São todos fantasias. São todos fantasias, exatamente. E você tem 5 livros escritos, né? Isso. Na sua vida inteira, só que o principal é esse daí que você está participando em conjunto, né? Isso, inclusive com a Cris, né? Exatamente. É a minha primeira tentativa no mundo de fantasia. Então, tá aqui. Cristina Pézio, novamente. Agora, Paty Trigo com vocês. Obrigado, meus amores. Aqui e aqui também. Valeu! Uhul! Toda mulher que ama é Medeia, Cabeça de Antígona e O Ano do Cão. Aqui a gente está vendo 3 resgates que esta autora de nome Patrícia Porto está fazendo em relação ao passado poético de tempos idos e também literário, por que não dizer passado lírico, né? Que ele vai se adensando à medida em que ela mergulha a fundo na literatura clássica. Esse meu trabalho é um trabalho que eu falo que é sobre uma mitologia poética do cotidiano. Então, eu não reescrevo os mitos, né? Não tenho essa audácia, né? Essa ousadia de reescrever os mitos, né? Como Joyce, que foi lá e reescreveu Ulisses, o Odisseu. O que eu faço é uma reinterpretação, né? É uma reivindicação da mitologia feminina, que assim como as histórias, né, sobre as mulheres, também sofreram seus devidos apagamentos ou distorções ao longo do tempo. Né? A própria Medeia, né, que virou um símbolo negativo e... Soturnidade. Claro, não que não seja, não que não trabalhe com a sombra, todas elas trabalham com esses lugares de sombras, sim, assombrados, né? Exatamente. Mas não é só isso, mas também há áreas de luz. Então, há muito que se conhecer dessa mitologia clássica e muito ainda que falar sobre esses arquétipos no nosso cotidiano atual. Sim. Até porque a condição feminina ela está sofrendo um retrocesso absurdo, né? O conceito de mulher mesmo vem sofrendo um retrocesso absurdo. A gente está voltando aos tempos medievais de falar que vamos queimar mulheres. Então, a gente tem movimentos muito difíceis, né, em relação ao feminismo. Então, é uma forma também da gente dialogar, da gente trazer para a literatura viva
esses lugares, assim como o Nolan, né? O Nolan não acabou de trazer o Odisseu? Sim. Isso, né? O Odisseu agora virou discussão de bar. As pessoas estão discutindo Odisseu, e Odisseu ele nasce onde? Também de discussões dentro do povo. Ele nasce em versos para serem cantados em lugares populares também, né? Ela vai se tornando depois essa literatura mais distante. Então, é uma reaproximação dessa literatura desses lugares. Tem né? 3 ficções, né? São 3 livros, né? Reivindicando esses mitos. E revisitando-os, repincelando-os. Aqui, Patrícia Porto, muito obrigado. Nada, obrigada. Acolhe a mão, segura a mãozinha aqui, valeu. Vem que eu te conto, aqui a gente tem um compêndio, um verdadeiro para-raio de conto. E aqui nós temos a história da Gota Gotinha, já calcada em literatura infantil aqui para vocês, e mais um material paradidático, educação ambiental na educação formal. Quem vai falar sobre cada um deles vai ser tu? Ou vai ser ele? Claro que vai ser ele. Decleve Reinier. Isso, Decleve. Eu tô aqui, na verdade, lançando... Decleve Reinier. Acertou. Reinier, isso, agora acertei. Tô aqui lançando o livro de contos, que é o meu 3º livro. O primeiro foi o de Educação Ambiental na Educação Formal, um livro acadêmico, que é um livro da minha tese, foi da minha tese de doutorado. Depois eu lancei o da História da Gota Gotinha, que é um livro que eu já tenho há muito tempo. Eu fiz teatro com ela, fiz contação de história com ela, e eu resolvi também lançar aqui o cara do chapéu. O cara do chapéu é tu, né? Isso. Zé Mojica não. Decleve. O chapeuzinho tá até aqui. E agora eu fiz esse compilado aí de contos e crônicas, que eu já escrevo também há muitos anos, sei lá, desde os 15 anos, historinhas antigas e outras mais recentes, que eu montei um livrinho para começar. É o meu primeiro, eu acho que gostei dessa ideia de publicar contos. Talvez saiam mais. Qual é a pegada ali da Gotinha, da Gota Gotinha? A Gota Gotinha, a história de uma gota, que o nome dela é Gotinha, que ela tem medo de cair, medo de chover. Depois que ela chove, depois que ela cai, ela vê que não é tão dolorido e a gente acompanha o ciclo hidrológico todo. Ela cai na terra, ela entra pela terra, ela sai como uma nascente, depois ela faz o rio, aí mostra para que serve o rio. Depois ela vem para o mar, aí depois ela sobe de novo. Conta para as crianças a importância da água e o ciclo da água. Um livro poderia ser Educação Ambiental, que é a minha área acadêmica. Haja vista a educação ambiental na educação formal. A menina aqui está mostrando para a gente, vocês vão ver, do paradigma moderno ao paradigma da complexidade, em que aqui a gente vê toda a complexidade que é transformar em literatura uma tese, né? É, mais ou menos isso. Porque uma coisa é a educação ambiental para adulto e para a área acadêmica, né? E outra é como que a gente leva isso para as crianças de uma forma lúdica, divertida, que nem parece que a gente está explicando alguma coisa. Essa que é a ideia, né? Então tá aqui toda a literatura para vocês de Decleve Reinier. Agora acertei seu nome. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Olha a mão, olha a mão, olha a mão. A mão aqui, isso. Valeu! Obrigado, cara. Uma curiosidade muito interessante sobre lótus é que ela é a única flor que consegue nascer até em meio ao lixo e sendo muito viçosa, muito bonita. E aqui nós temos a história de uma pessoa que venceu na vida, mas infelizmente não deu prosseguimento a ela. Aprove a Deus que a levasse embora, mas ela está aqui eternizada em uma coletânea de contos. Materiais aqui que estão sendo propagados, vendidos, poetizados e contizados por Patrícia Alves. Fala um pouquinho sobre o que você tem para mostrar de legal para a galera. Você parece que é o arquétipo da flor de lótus, você estava comentando comigo em off, né? Sim, muito obrigada. Eu tenho aqui apresentando 2 livros para vocês. Um é o Gata Garota da Mente para o Mundo, né? Que é o meu livro infanto-juvenil, um livro de contos, em que eu pude ressignificar a dor.
uma aluna minha veio a óbito, ela com seu bebê, ainda no ventre, e eu como professora sofri muito, e eu tive que transformar isso de alguma forma, eternizando a vida dessa jovem e tocando o coração de outras jovens. Isso é uma dica capital. Tá chorando, tá sofrendo, porque perdeu uma pessoa que foi muito querida? Vai escrever. E foi isso que tu fez, né? É isso mesmo, porque foi a única forma de eu continuar existindo como professora. Então, Gata Garota da Mente para o Mundo fala sobre violência doméstica, fala sobre inadequação, objetivo de vida. O feminicídio, né? Que é algo que está muito em alta, Feminicídio. infelizmente, hoje em dia. Infelizmente, fala sobre todo tipo de preconceito e também o quanto que isso não deve definir a nossa vida. Vemos tendo objetivos para ir além dessa bolha. Então esse é o livro de contos, né? Gata Garota da Mente para o Mundo. E como o meu querido entrevistador falou, Lotus, né? Transformando o veneno em remédio, que fala Lotus, então, porque essa flor que tem o fruto, né? E a flor ao mesmo tempo, então ela mostra a simultaneidade causa e efeito, onde eu fui imigrante. E nessa experiência de ser imigrante eu sofri muito, foi muito denso, e eu vi na poesia uma forma de transformar meu sofrimento. Então ele é dividido em 3 capítulos: veneno, transformação e remédio. E à medida que eu ia escrevendo as poesias, eu ia vendo que não era o país onde eu estava, e sim o meu coração que precisava mudar. Hoje em dia eu adoro o país de origem, né, que deu origem a esse livro, que foi Portugal. Estive lá no passado. Então eu recomendo assim, que a gente pode transformar qualquer dor mudando a perspectiva, vendo sobre um outro prisma, vendo o que eu estou fazendo ali e resgatando o que tem de bom, tá bom? Quem quiser adquirir meus livros, é só me procurar, né, no meu Instagram, é PATHELEN71, Patielen71. Muito obrigada. Então, tá aqui, Patrícia Alves com a sua literatura e com o seu ressignificado. Muito obrigado. Muito obrigada. A mão aqui, a mão aqui. Valeu! Galera, vocês que curtem quadrinhos, assim como eu, ainda mais esse quadrinho com essa pegada bem dark e bem dramática e com essa coisa um pouco mais realística e também com universo cyberpunk, com ficção científica, tá aqui um exímio talento para poder vender os seus trabalhos, toda a sua roteirização, todo esse aspecto exploitation cinematográfico. Vinícius Lobo, fala um pouquinho sobre a sua trajetória literária, seus trabalhos. O que você apresenta aqui em termos de quadrinho? Bom, eu acho que eu apresento um pouco de tudo, de temas que são muito caros, na verdade. Então, eu gosto de quadrinho enquanto mídia, é por isso que eu falo de vários assuntos distintos. Eu sempre gostei de quadrinhos, na verdade. Mas eu fui gostar principalmente de quadrinhos mais adultos, assim. Nunca gostei muito de super-homem, super-herói de maneira geral. Turma da Mônica? Não, Turma da Mônica eu li, obviamente, Turma da Mônica. Não tem como ser brasileiro e não ter lido Turma da Mônica. Mas eu acho que o que me afetou mais foi quando eu fui ficar adolescente, fui ficando mais adulto, assim. E eu vi que quadrinhos podiam ser usados para falar de qualquer tipo de assunto. Então eu tenho assuntos aqui, eu tenho histórias de detetive, tem história de ficção científica, tem de terror, especificamente esse, primeiro que você estava mostrando. E para mim, quadrinho... E não é desenho seu, né? Esse especificamente não é desenho meu, mas a gente publicou ele aí, estamos aí. Eu gosto do quadrinho enquanto linguagem, em forma de linguagem. É uma comunicação de massa, na verdade. Uma das mais antigas, que persiste até hoje. Infelizmente, no Brasil, a gente não consome tanto quadrinho como deveria ser. E é isso, a gente tem que lutar por isso. E ele está aqui pugnando por essa batalha de desenvolver os quadrinhos aqui no Brasil. Aqui tem todos os quadrinhos dele, tanto roteirizados por ele, como também por outras pessoas, desenhados por ele e também desenhados por outros e roteirizados por ele, e não necessariamente nessa mesma ordem. Exatamente. Vinícius Lobo, obrigado. Valeu. Aí a mão, olha a mão. Isso aí. Valeu! Valeu. Aqui, galera, rapidinho, rapidaço, porque ela vai atender uma clientela muito grande aqui, porque a história dela está motivando pessoas, está fazendo muita gente chorar. Inclusive, ela aparece aqui com algumas histórias de resiliência envolvendo racismo, feminicídio, envolvendo roubo, latrocínio e até a perda de um ente querido. Tornaste o meu deserto em um jardim. Uma criatura que ela faz parte da membresia da comunidade, ou melhor, já foi da comunidade Shalom, agora ela está em um outro local ainda, no meio do carisma, no meio do que o catolicismo está realizando de trabalho junto à juventude, junto à renovação carismática. Bruna Santos, comenta um pouquinho sobre essa sua trajetória de resiliência, obstinação e resignação.
Claro. Então, o livro Tornaste do Meu Deserto em um Jardim, ele nasceu de um propósito, onde Deus me pedia para escrever um livro, né, em oração, e depois de um ano, esse livro traria para o mundo. Então, no ano passado, eu apresentei o manuscrito no evento Evangelizar é Preciso, do padre Reginaldo Manzotti. E esse ano, quando completou um ano, exatamente no dia 25 de julho, eu fui convidada para vir como autora expositora na FLIM. Eu fui selecionada. Então, para mim, já começa aí o propósito. E o meu livro, ele fala sobre como superar, crendo em Deus, como superar através da fé momentos como racismo, bullying, tentativas de feminicídios que eu sobrevivi e muito mais, através da fé. Como que é importante você ter fé? É um livro de uma mulher negra, de uma mãe solo, porque o meu pai ele faleceu quando eu era muito criança. Então, tudo isso, todas essas superações eu trago no meu livro. E todo esse propósito, todo esse chamado de Deus, eu trago para compartilhar com você como é possível crer, ter fé e vencer através disso. Então, tudo é possível ao que crê. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É exatamente o que essa mocinha aqui fez e está fazendo através da sua literatura, que está motivando a muitos e que está sendo testemunho para gerações. Bruna Santos, muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau. A mão. Valeu. A maldição de Biastagan. Aqui nós temos frutas cítricas. Aqui todos os nossos demônios, que é uma duologia. E aqui também temos uma coletânea na qual ela participou com diversas poesias. Aqui fantasias, fantasias com pegada mais dark, alguma coisa que é meio supernatural. Aqui tem um realismo fantástico envolvido, com toda certeza, com uma evangélica que deve ter encontrado um anjo que a levou ao paraíso. É Grampola e o Emanuel, como é que é? Fala sobre a sua literatura, Carla Gonçalves. Oi, meu nome é Carla. Eu tô aqui na FLIM com os meus livros. O meu último lançamento é A Maldição de Biastagan, que é uma fantasia sombria baseada na mitologia celta, muito inspirado em Fragmentado, filme. Então o protagonista ele tem duas identidades e você, que é leitor, precisa decidir em qual delas confiar, porque é narrado no ponto de vista do protagonista. E ele começa a abrigar uma mulher misteriosa que traz com ela muitos elementos sobrenaturais, como maldições e criaturas mágicas. Esse daqui é um romance de época que se passa num calabouço. Ela acorda presa e sem memória, tendo que sobreviver ali. E ela passa a dividir a cela com um rapaz que, logo de cara, ela detesta. E é um livro que tem uma temática mais poética, ao mesmo tempo muito intensa, e dark também. Esse daqui é um livro que conta a história da Bruna, né, que é uma personagem que tem um passado muito sombrio. E quando ela cresce, né, ela perdeu a irmã no passado, então quando ela cresce, ela se torna uma pessoa fria, que decide não acreditar mais no sobrenatural. Mas um dia ela começa a ter experiências sobrenaturais. E um rapaz aparece pra ela falando que é um anjo e que tá ali pra levar ela até a irmã desaparecida. Mas se ela for, ela vai ser treinada e não será mais a mesma. E essa daqui é a minha antologia. Eu tô com alguns poemas também fortes, intensos, como vocês já perceberam, com uma pegada dark. Então tá aqui pra vocês essa literatura, esse compêndio literário verdadeiramente aqui sendo apresentado por Carla Gonçalves e suas inspirações em séries e também em outras literaturas, até mesmo em Grampola e Emanuel. Muito obrigado. Obrigada. Aqui a mão. Isso. Valeu. Aqui ele está por uma editora, mas ele está aqui como autor independente também, distribuindo kit relativo ao Ludovico Araújo, que isso aqui é uma metamorfose ambulante, que ele está se conhecendo assim do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. E aqui nós temos um opúsculo chamado A Voz do Tempo. Felipe Santos agora finalmente sendo abordado, não apenas a editora onde ele trabalha. Comenta sobre o que você está apresentando aqui em termos de literatura. Eu estou apresentando nessa feira maravilhosa Ludovico Araújo, que é o lançamento, né, o meu lançamento, e estou falando sobre a invisibilidade feminina neste livro, falando sobre a paixão pela literatura e a valorização das pessoas que sempre estão conosco e que às vezes a gente não dá valor e não consegue enxergar. E Ludovico vem trazendo exatamente isso. Então essa feira é uma ótima oportunidade para a gente poder trazer a FLIM Niterói mais uma vez nos recebendo com a maior alegria e o maior acolhimento.
E aqui, A Voz do Tempo, um opúsculo, e tudo feito no átimo, né? No átimo de um tempo que não para, né? Por isso o relógio. É A Voz do Tempo, exatamente isso. É o enxergar do tempo que não para, do tempo que passa aos nossos olhos e muitas vezes a gente não percebe. Então a obra traz exatamente isso. Essa ideia de olhar para o tempo que passa e que precisamos enxergar e valorizar as pequenas coisas. Ouça A Voz do Tempo. E você escreve também para quem é pessoa que tem alguma necessidade especial, como se chamava antigamente. Tu faz literatura de cordel? Literatura de filho, cordel. fala sério. Tu faz cordel, Literatura filho? de cordel, Jupiri Conrado. Minha literatura de cordel, está maravilhoso o trabalho. Fala de um amor aos pés de uma laranjeira no Nordeste. Vale a pena conferir, com certeza. Então, tá aqui para vocês toda a literatura de Felipe Santos. Muito obrigado, meu filho. Olha a mãozinha, olha a mãozinha, olha a mãozinha. Isso. Valeu! Valeu! Ser Humano Cotidiano, ato 1. Ser Humano Cotidiano, ato 2. Aqui, todos os livros que ela fez, inclusive uma apresentação teatral para crianças. E aqui atrás, tudo o que fez com que ela fosse forjada dentro da literatura. E aqui está ela, Hannah Ramalho. Fala um pouquinho sobre o que foi a tua vida, que além de ter sido pródiga profissionalmente e também literalmente, ainda foi um pouquinho de saga também, que tu estava comentando comigo nos bastidores. É ou não é verdade? Minha vida assim literária, ela começou não porque eu quisesse, é que todas as obras que eu fazia, eu registrava nos direitos autorais ali do MEC. Sim. E aí eu ia lá no 11º andar, registrava minhas obras. Eu escrevia peças teatrais, que eu já era atriz formada, ficava escrevendo, e o diretor de lá mandou me chamar. Aí eu cheguei, eu falei assim, por que o senhor está me chamando? A senhora está proibida de mandar suas obras para cá, que meu computador está cheio. Eu falei, ai moço, o senhor me desculpa. Não, a senhora está intimada em participar da Bienal do Livro, porque o seu material, não chamava de senhora que eu era jovem, né? Você está intimada, porque o seu material é muito bom, você faz muita história bonita. Então eu comecei com esse livro aqui, ó, fininho, tá vendo? Para incentivar. E essa é você? Sou eu. Oh, meu Deus! Era bonita, né? Depois desse mais Continua grossinho. sendo pelizinha de neném. Depois do terceiro ato, que é mais grossinho, e aqui com longa-metragem, são os 4 atos. E esse livro ganhou lá no Ministério da Cultura eu fazer o filme, mas só que eu não sabia preencher o negócio lá. Naquele tempo era muito complicado preencher tudo valores e não sei o que. Eu falei, eu desisto. E aí tu fez o trabalho E a moça ficava mandando material de lá para botar, para poder fazer o filme. Eu falei, mas eu não sei preencher aquele negócio de organograma, de não sei o que lá. Aí não fiz o filme, mas continuei escrevendo, que eu adoro escrever. Poesias e Pensamentos, Te Amo Rio. Fiz Poesias e Pensamentos, Amo Niterói. Isso. E a sua identidade com o lugar, né? Você é residente em Niterói, né? Eu resido em Niterói, mas eu tenho dupla cidadania. Eu sou portuguesa e brasileira. Sim. Eu vim de Portugal com 10 meses de vida, trazida pela minha mãe. Meu pai trabalhava no estaleiro Mauá, era português também. Eu vim depois com a minha mãe. E aí eu fiz também Velha Assanhada é a Mãe. Minha mãe achou que eu estava falando com ela, mas não era. É mesmo, é? Já sumiu dali. Desapareceu os cafedeus. Já sumiu. Mas o importante é que tu escreveu que a Béia Assanhada é a nona, né? A Béia Assanhada é a nona. Como é que ele sumiu dali, gente? Depois a gente explica. Misteriosamente, ele pode ser que apareça. Pegaram meu livro. Mas deixa estar. Bom, tá Continuando. bom. Aí depois eu fiz também antologia, várias antologias com pessoas assim que faziam poesia, mas que estavam no anonimato. Foi muito legal. E fazer o evento, o Lidador começou a me patrocinar com vinhos e queijos, tarde de autógrafo, e comecei a participar de várias bienais do livro. E comecei a editar livro para fora.
as pessoas, assim. Eu editava o livro no PageMaker. Isso, é um concorrente do Corel. Exatamente, me lembrei aqui, estava viajando. Fazia os livros e sempre trabalhei muito a minha vida inteira e foi muito bom. E aí eu ia para a televisão me chamou. Eu fui trabalhar na TV educativa porque eu passei de mais de 200 pessoas, eu fui a única que deu a nota musical que o maestro pediu. Então aí eu comecei a fazer comerciais. Eu era novinha, devia ter uns 18 anos, comercial de Pichincha Modas, vários comerciais também para a Amazônia, Sim. Comercial de biscoito e várias coisas. Era aí tudo que aparecia bem que a tua carinha era familiar. Fui para a TV Globo, fiz Dancing Days, participei. Sim. Depois fiz a Dona Beija na TV Manchete. TV Manchete. Isso. Participei também de revista, fotonovela Sétimo Céu, fui atriz de várias fotonovelas. E também fui atriz do Cananga do Japão. Isso. Também do Tezuka Yamazaki foi a diretora. Raul É. Gazola, Cristiane Torlone. O Raul Gazola contracenou comigo nessa novela. Sim. E no Corpo Santo eu contracenei com a Cristiane Torlone. Foi gravado ali em Santa Teresa. Em Santa Cruz. Ah, Santa Cruz. Santa Cruz, na fazenda do seu Adolfo Bloch. E a gente gravava também na Praia da Macumba. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Praia da Macumba, a gente fazia gravações lá. E Isso. era muito bom. O seu Adolfo Bloch era maravilhoso, todo mundo comia muito bem lá. Tinha um restaurante enorme. Ninguém passava fome. Ele fez, inclusive, um orfanato, um negócio para as crianças ficarem brincando, filho da gente, né? Sim. Enquanto a gente gravava. Então era legal isso. Eu abandonei tudo porque meu marido me abandonou e eu tive que ficar com as crianças. Isso que eu ia chegar aí, que eu ia falar isso. E aí eu abandonei a televisão por causa dos filhos e fiz a diretora de beleza no Senac, montei um salão na minha própria casa para ficar cuidando dos filhos e ao mesmo tempo ganhando dinheiro. E a minha vida é essa, entendeu? Toco violão desde 5 anos de idade, escrevo música, eu tenho muita música no meu YouTube, o YouTube Hannah Ramalho. Isso. Com H-A e um N só, YouTube Hannah Ramalho. Você entra lá e você vê minhas músicas, eu tenho muita coisa. Gente, a minha vida é isso, tá? Eu não ganho muito, mas eu ganho esperança e alegria, porque eu faço muita música bonita. Fiz uma agora para Ponte Rio-Niterói. Tu tá intimada a cantar. A Ponte Rio-Niterói suspira no ar, segredos que só o vento pode carregar. Carros cruzam mares de concretos e sonhos, a cidade ao longe, no horizonte tristonho. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Olha o batida da soul. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sobre as ondas e a ponte eu vou viajar. Deixa as preocupações se afogarem no mar. Lugares maravilhosos me chamam, me guiam. No paraíso onde as dores não vigiam. Sol se põe, dourando o meu olhar. Reflete nas águas um brilho de encantar. A vida que passa no balanço do coração. Entre os dois eu sou livre, sigo a direção. Foi classificada! Beleza! Hannah Ramalho, antes que a bateria acabe, muito obrigada. Tchau, meu querido. Valeu! Valeu! Cardume, aqui a gente tem uma arte toda feita bem como a sua literatura, através da figura que também fez esse livro aqui, utilizando inclusive software open source de código aberto. Tem as ilustrações também de Isabel Torres de Souza e Marcelo Souza. Marcelo Souza, ilustrador, escritor. Fala um pouquinho do que você está apresentando aqui na Flim. Então, aqui na Flim a gente está apresentando o livro Cardume, né, que é uma coletânea de trabalhos de diversas linguagens, quadrinhos, literatura, contos, crônicas. São trabalhos para um público mais adulto. E, do outro lado, eu estou também apresentando o livro Bebê aos Passarinhos, que é um livro sobre um fato real, né, que surgiu, e a partir daí a gente criou uma história de uma relação de uma menina com passarinhos. É um livro que já tem uma pegada, vamos dizer,
ecológica, né? E é para o público infantil. Então, tá aqui para vocês, Bebel, os Passarinhos e Cardume. Marcelo Souza, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês e um abraço. Gratidão, rapidinho, rapidaço, a mão, porque tu vai ter que desmontar a firma. Valeu! Valeu, obrigado. Negritude. Quando homens negros se defrontam com suas identidades. Vários relatos do que sofreu, ou então do que sofre a negritude, infelizmente, em um país que parece que não largou o ranço racista. Tudo isso é uma tese de mestrado aqui, de um mestrando da Universidade Estadual de Maringá, no estado do Paraná. Ele que é psicoterapeuta por formação e que está aqui despertando mentes. O Wellington de Souza Nisterac fala sobre a sua tese. Isso, exatamente. No livro, então, né, durante o percurso do mestrado, eu investiguei, né, o processo de construção de identidade de homens negros, frutos de relações interraciais, partindo justamente da minha história, né, desse lugar pessoal, enquanto homem negro também fruto de uma relação interracial. E o objetivo foi compreender como esses homens construíram essas identidades, né? Pensando nas dificuldades, pensando nas contradições, pensando nas potencialidades também, e também pensando no que eles fizeram, né? Do que fizeram deles, enfim, dessas experiências, seja de violência ou não necessariamente de violência, que eles passaram. E aí o livro apresenta um pouco disso, esses 3 relatos. Então, tá aqui, todos os relatos aqui da negritude que ainda vem sofrendo e como nesse Brasil varonil, e não somente no Brasil, mas também no mundo. Wellington de Souza Nisterac, muito obrigado. Eu que agradeço. Aqui a mão. Valeu. Obrigado. Entre oceanos e balas, não. Entre oceanos e baías aqui, a confluência da Baía de Guanabara com a Baía de Todos os Santos. Será que é algum ponto pantaleônico que trouxe essas duas proximidades físicas entre os dois? O que você está apresentando aqui? Uma Roma fantasia? Gabi Falcão, assume Gabi Falcão, que vai fazer teu nome bombar. Olá, boa noite, eu me chamo Gabriela Falcão, estou aqui com o meu livro Oceano Entre Baías, que fala justamente desse processo migratório entre a Baía de Todos os Santos, em Salvador, e a Baía de Guanabara, aqui em Niterói. Esse livro surgiu muito de um processo migratório, né, que veio muito permeado de xenofobias, de desencontros, de muitas questões negativas, mas também de muitas coisas boas, né, que as relações me propuseram. E também dessa junção entre as baías, né? Quem é migrante nunca mais deixa de ser uma coisa misturada, né? A gente não tem mais essa pureza de uma terra única. A gente é uma mistura e eu falo um pouco aqui sobre isso nesse livro. Então, tá aqui para vocês, bem rapidamente, um romance. É um romance? É um livro de poesia. Ah, um livro de poesia. Você está colocando aqui sua poesia na história, né? Sim. Você é saudosa da Bahia, né? E também colocando alguns dramas. Aquele drama que Belchior colocou na música Fotografia 3x4, do guarda examinando o 3x4 da fotografia, estranhando o nome do lugar de onde ele vinha. Sim, inclusive tem referência a Belchior aqui, tem a Caetano Veloso. Que era sobralense. Veloso, infinito. Tem Gilberto Gil, Alceu Valença. Tem também muito de mitologia aqui também, com Lilith, Perséfone. Então é um livro que faz uma mistura aí bem... coisa de biologia, de física. Então é uma mistura bem doida mesmo. E tu é física por formação? Não, eu sou produtora cultural formada pela UF. Sim. E hoje em dia eu faço psicologia também pela UF. Ah, tá. É cria aqui de Ingá, cara. Visitei a unidade no Ingá. Poxa, maravilhoso ali dentro e ali. Tem cultura, cara. Ali tem conhecimento mesmo. Entre oceanos e baías. Gabriela Falcão, muito obrigado. Prazer, obrigada. O prazer é meu. A mãozinha. Valeu, meu anjo. Cai de boca naquilo que a mulher tem. What the fuck? É exatamente a temática do livro que gira em torno do funk, como que o funk se tornou essa espécie de patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro e onde o funk entra no empoderamento feminino. Tamires Coutinho, o microfone tá aí para tu cair de boca nele. Boa noite, galera. Estamos aqui na FLIM, Niterói, Feira Internacional Literária de Niterói. E eu estou aqui com o livro Cai de Boca, que na verdade é fruto do meu trabalho de conclusão de curso
Eu sou formada em Relações Públicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e hoje o livro traz essa pesquisa que trata sobre o funk como meio e canal de empoderamento, falando sobretudo de como as mulheres são importantes para a trajetória dessa manifestação cultural tão importante para o Rio de Janeiro e para o Brasil como um todo. Então, além de falar sobre direito ao prazer e manifestação do direito ao prazer, eu também falo de como as mulheres atuam em relação à independência financeira, à cultura, ao trabalho e todas as esferas do empoderamento feminino. Fala, inclusive, sobre as mulheres que um dia eram chamadas de MCs e que depois, quando se ascenderam na carreira, tiraram esse título, essa alcunha? Sim, eu trato de 4 gerações de mulheres no funk, desde os anos 90 até ali 2019, para mostrar como que durante todos esses anos de funk no Brasil, a gente tem mulheres empoderadas e tratando muito bem de todas as temáticas que perpassam as suas vidas. Sejam elas tirando o MC ou colocando o MC, todas têm a sua importância e atuam propriamente dito porque a gente entende como funk hoje. Cai de boca na pepeca. Eu posso falar assim, cai de boca na pepeca. Como eu sou um cara politicamente correto, eu vou falar desse jeito. Cai de boca na pepeca de Tamires Coutinho. Cai de boca no meu bucetão, que é o título do livro, tá? Então vamos lá, quem quiser vir conferir aqui, estou até às 9 horas. Valeu, a mãozinha. Vale, a mãozinha, não é outra coisa. Valeu! Valeu! Axante, herança sobre areia. História de pessoas que estão caminhando no deserto enquanto mercadores. Quem escreveu essa saga foi Cairo Correia, que também é a cria da Fly. Eu mesmo. Isso aí, Axante é uma história de fantasia que foge do épico. Então você não vai encontrar ela lutando com dragões, nada do tipo. O livro é focado na jornada interior da protagonista, traz muito protagonismo feminino e questões sociais também. E esse livro é uma fantasia, não é uma romance fantasia cristã, ela é calcada realmente na vivência do povo árabe de outrora, né? Exato, é um outro mundo. Eu trago inspirações tanto do povo Axante de Gana, como também do Império de Kush, que pertenceu ao Império Egípcio. Eu trago isso como inspiração, mas é um outro mundo. É uma história de fantasia, é isso aí. Um mundo de ancestralidade aqui com Cairo Correia e o seu Axante, Herança sobre Areia. Muito obrigado. Isso aí, tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, a mão. Isso aí! Valeu. Disso não consigo me livrar. Uma coletânea de poesias girando em torno de dramas, de amores, de algumas alegrias e também de sabores. É algo cuja temática não muda muito em relação a esta e aquela pessoa que se propõe a se fazer poeta. É o caso aqui de Débora Santos. O microfone é todo seu, meu amor. Olá, esse é o meu primeiro livro de poemas e o único até o momento, embora eu tenha outros projetos. E o livro é dividido em 2 partes, poemas de amor e poemas de morte. Apesar de que o livro não fala diretamente sobre esses sentimentos em muitos poemas, mas sobre o que ele deixa em você. Quando você lida com amor, quando você lida com a morte, o que isso afeta em você? O que isso deixa em você? Quais são as marcas disso? A posição fetal, por isso que até essa sensação de dor, até que a arte está trazendo, ela comunica muito com aquilo que você está tentando dizer. Sim, e a capa também é a releitura de um quadro do Matisse, que é da série Nus Azuis. E o título, além de ser o último verso de um dos poemas, leva a essa ideia. Quais são as 2 coisas de que todos os seres humanos são incapazes de se livrar, por mais que eles tentem e se esforcem? O amor e a morte. Então esse é o título, disso não consigo me livrar. Não consigo me livrar do amor, não consigo me livrar da morte, não consigo me livrar da dor, não consigo me livrar do fato de ter nascido. Se eu nasci, eu tenho que viver. Viva intensamente a literatura. Débora Santos, muito obrigado. Obrigada. Aqui a mão. Uma mão segura o livro, a outra segura o microfone. Pra quê? Pra fazer isso daqui. Valeu! Nada, que agradeço.
Cara, essa editora Urutau me é muito familiar, cara, me fez lembrar a minha querida amiga Marcela Sarubi, que eu tinha entrevistado na Bienal do Livro de 2025. A diagramação do livro, ela difere, só que não difere muito em relação ao título, ao logo da editora, é tudo a mesma coisa. Aqui existem possibilidades maiores e melhores em se tratando de outras editoras, mas aqui a gente está tendo acesso a toda a literatura que foi desenvolvida por Álvaro Serra. Ele morou em Agostinho Porto uma época, é cria de São João de Meriti e agora está morando aqui em Niterói, virou Nikit, meu filho. Boa noite, Jessé, boa noite a todos. Eu sou professor aposentado de História, trabalhei na rede pública, no Cefet do Rio, e de um tempo para cá eu resolvi publicar, resolvi desovar meus livros, né? Eu trouxe aqui 4 livros para a gente expor aqui. O Diante da Minha Janela é um livro de crônicas escritas sob as condições da pandemia. É o livro que eu escrevi na pandemia, falando do isolamento, da solidão, da angústia, etc. O Anti-Road é uma anti-aventura. É um livro que eu escrevi no ano novo de 2018, uma viagem que eu fiz muito angustiante, né? É um livro que vendeu bastante. Infinita Highway, tu percorreu uma Infinita Highway? Não, eu percorri uma Finita Highway, mas... muito diferente. Quando Entra Setembro é um romance que tem muito de autobiográfico, é a vida de um jovem no final da ditadura militar, as expectativas do Brasil no final da ditadura militar, né? E esse aqui é uma loucura. Esse aqui, né, A Esfera Luminosa, é um livro que foi escrito a partir de uma história real, de um tio que viu um disco voador. Só que ele não era um tio comum. Ele era o tio mais respeitado da família. Então todo mundo acreditou nele. Então eu desenvolvo esse livro a partir de uma história alienígena, né? De um disco voador que pousou na Terra, tá bom? Lembrar dos contatos imediatos do terceiro grau. O cara estava tão alucinado pela nave espacial que ele estava vendo uma forma de nave espacial ali num purê de batata, rapaz. Obrigado, Jessé. Então, tá aqui. Bom. Álvaro Sena, muito obrigado, meu filho. De nada, um abraço. A mão aqui, a mão. Valeu! Aqui nós temos a adaptação dos quadrinhos do clássico de Bram Stoker, que é o Conde Drácula. E aqui nós temos Mary Shelley com seu Frankenstein. E aqui a gente tem uma influência muito grande do mangá em cima do quadrinho francês. Aqui nós temos Lucy Brion com o Happy Endings e também com o Ladras. Ladras que, inclusive, é bem baseado no estúdio Ghibli, mas não tem nenhuma utilização aqui de inteligência artificial. Tudo é feito na mão, tudo é idealizado. Apenas a pintura, em muitos momentos aqui, é pintura digital, mas, cara, é no peito e na raça que se faz um bom trabalho. E aqui está um exemplo de um grande quadrinista aqui, que é o Marcos Leopoldino, que ele vai mostrar um pouquinho do seu trabalho. Microfone, por favor. Meu nome é Marcos Leopoldino, sou editor da Risca Editora. Nós começamos aqui em Niterói em 2016. Produzindo obras autorais e já tem alguns anos que a gente está lançando coisas de outros autores de fora do Brasil. Então nós temos obras argentinas, americanas, francesas, belgas, enfim. A gente faz uma curadoria importante assim, de obras que a gente gostaria de ver publicadas, que nunca foram publicadas no Brasil. Tanto coisas antigas, tem muita coisa dos anos 80, e coisas novas também, como a Lucy, como você mostrou. Tem autores novos, né, como a Lucy, tem autores também clássicos, como o George Bess, né, que fez essas adaptações dos monstros. Inclusive, temos aqui o Corcunda de Notre Dame, que nós lançamos no mês passado. Vitor Hugo, aqui e esse mês... vocês. E olha só, para vocês sentirem um pouquinho do clima, do Quasimodo, como seria o Quasimodo num estilo mangá. Olha só, cara, muito bonito esse desenho e muito bem detalhado, cara. Vale a pena de verdade, vocês que apreciam arte como todo, principalmente mangá, assim como eu, tá compensando e muito vocês pegarem esse filão aqui, inclusive utilizando os clássicos da literatura, né? Isso. E esse mês, semana passada, a gente lançou Noturnos, da Laura Pérez, que é uma obra incrível. É uma artista espanhola. A primeira vez que a gente está lançando ela, assim, a gente gostou muito do trabalho dela, está tentando trazer outras obras também. E é bem interessante. Tem o uso das cores, que é incrível. Uma paleta bem monocroma.
E não é uma história, né? Uma narrativa muito carregada de texto. O ideal é que a gente consiga se demorar em cada quadro. De ação e reação. É mais sombria. Isso, mas é uma história mais existencial. Talvez a personagem principal dessa história seja a noite. Por isso o nome Noturnos. Então, tá aqui para vocês todos os mangás aqui disponíveis, inclusive do articulista aqui, da pessoa que está conversando comigo, Marcos Leopoldino. Vamos dar uma olhada para ele não ficar de fora também, porque a gente falou dos outros e acabou não falando dele. Olha só, tudo ele que desenhou, tudo ele que roteirizou aqui. Afora o Andarilho, né, que ele fez em parceria com o Dan Verdura e o Alexandre Carvalho. Isso, Alexandre Carvalho, esse é do Guilherme de Souza. Seria o Guilherme de Souza que também trabalha junto a Maurício de Souza Produções? Ele mesmo. Aquele cara, meu Deus do céu, ele fez um quadrinho do Chaveco que ficou sensacional, isso, cara. O quadrinho que ele fez do Chaveco. E aqui para vocês, olha só. Deixa eu dar o foco aqui para poder pegar direitinho. Deixa eu foquei. Pronto. Aqui, o Andarilho, para vocês conferirem. Os únicos coloridos aqui disponíveis no stand, não é? Isso, da Risca Editora. Exatamente. Marcos Leopoldino, muito obrigado. Obrigado a vocês. Venham ler quadrinhos. Vale muito a pena. E dá a mão aqui, meu filho. Valeu! Eu li cada um desses 3 livros e vou te falar encarecidamente. São bons pacas. Aqui, a trilogia começa com o Diário de Antônio de Santos. Ela perpassa Cordeiros e Lobos. Aqui existe uma fase de transição. E aqui, entre Espelhos e Sonhos e a ilusão que o cara criou ali dentro daquela história de que o personagem tinha acontecido algum bagulho muito estranho, muito sério com ele, que eu não vou ficar dando spoiler aqui. Quem vai falar mais ou menos? Vocês já conhecem? Vinícius Mota. Boa noite, tudo bem, Gessé? Quanto tempo que a gente não se esbarra? O mesmo digo eu, velho. Boa noite para você e para os telespectadores. E aí, como é que estamos? Excelentemente, ainda mais agora que você está divulgando aqui o Diário de Antônio de Santos, ao mesmo tempo em que você está fazendo um pré-lançamento de um livro que ainda tu não sabe se vai chegar. Tu tem uma Canon Filmes aí na tua cabeça? Na verdade, o que acontece? Devido à excelente repercussão da trilogia, né? Inclusive, queria até aproveitar e frisar que esses são os últimos exemplares que eu tenho da trilogia, os outros já foram todos vendidos. Eu estou na produção final do livro 4, né, que eu resolvi fazer, que chama A Trilha dos Urubus, e em seguida vai ter o livro 5 para dar um desfecho final aos personagens da trilogia que se manteram vivos até agora. Inclusive, quem a gente pensou que morreu? Aí que tá, quem a gente pensou que ia morrer não morreu, e quem a gente pensou que ia morrer, que não ia morrer, morreu. Mas existem pessoas que eu preciso dar um desfecho final. Pessoas não, personagens e criações. Cara, você colocou no Diário de Antônio de Santos, por exemplo, um pouquinho de sua biografia, porque Sim. O Antônio de Santos, ele é um músico amador. Na verdade, quando a gente faz ficção, tudo, na verdade, a gente tira alguns fragmentos do real e mistura com a ficção. Na verdade, é só um esboço, uma ideia, perfeito? Mas, aquilo que eu te falo, tudo pode influenciar o trabalho, mas de uma forma sutil. A ideia mesmo é fazer uma ficção que parece com a realidade, mas não é. Até os colóquios amorosos, ele se envolveu com colóquios amorosos que depois o levaram para uma internação, e uma internação que não foi solução. Criou-se um universo de problemas que gerou, inclusive, toda essa saga que a gente está vendo aqui, bastante intrincada, e que você não finalizou. Exatamente, a ideia é aquela coisa, a gente bota no final do livro 3, mas deixa aquela pontezinha, né, pra você continuar a produção. Porque é verdade, Gessé, eu não sei se eu já falei isso pra você em outras entrevistas, em outras oportunidades, mas a verdade, cara, é que eu lancei meu primeiro livro, o segundo, o terceiro, e quando você faz uma sequência, você tem vontade de continuar. Então, eu trabalho com a ideia de sempre deixar uma ponta solta, pra justamente poder, dali, ter o ponto de partida para seguir em frente. Vocês não sabem o que estão perdendo. Diário de Antônio de Santos, Entre Cordeiros e Lobos, Entre Espelhos e Sonhos, afora o que vai vir depois da cabeça. Eu já dei spoiler demais aqui. Leiam o livro, adquiram-no e vocês vão me dar razão com relação aqui ao que eu estou falando. Vinícius Mota, muito obrigado. Sempre um prazer, Gessé. O prazer foi meu. Ótima entrevista para você, ótimos trabalhos. E espero os leitores, para conhecer a trilogia literária. Eu sou Vinícius Mota. Valeu! Valeu, abraço!
Galera, eu tô dentro aqui do Podflim. Aqui a gente está vendo exemplares de um microfone que a gente encontra em qualquer podcast, que é o Shure SM7B, o microfone do Michael Jackson. Aqui a gente tem 2 exemplares de um modelo muito comum de microfone aqui da Fifine, aqui que acompanha o SM7B. Não é tão bom quanto, mas ele ajuda, quebra o galho e ajuda maravilhosamente bem. Aqui temos os modelos aqui de Sony Alpha, todos eles com lente Sony aqui. Tem um com a lente Tamron e o outro de lá é o modelo de cinema aqui do Podflim. Aqui tem outro modelo, Alpha 7S, que está utilizando uma lente, provavelmente uma lente da Sony também, a exemplo das outras que tem aqui. E esse é o modelo de entrada de cinema da Sony, que é a FX3, que essa está levando uma qualidade de imagem muito superior, ainda mais utilizando a Tamron. E aqui dentro a gente tem... Opa, com licença. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tem luz aí? Opa, show de bola. Aqui eu ia pegar a minha luz, que está lá dentro. Maravilha. Se tem luz aqui, tem gravação. Também, se não tivesse, Adobe Premiere aqui para vocês. Deixa eu aumentar a potência aqui do filtro, que esse filtro tá baixo aqui. Opa, que beleza. Opa, que gostoso. Que calorzinho bom, como se tivesse calor. E tem o ar-condicionado aqui fazendo contraposição. Adobe Premiere empurrando a edição aqui da garotada. Usem o DaVinci Resolve, não estou ganhando nada da Blackmagic para isso, mas use o DaVinci Resolve. Esse fone da Sony é de muita qualidade, não é à toa que ele é um dos mais caros que tem. Aqui uma Mixi Pre 10, que é uma interface de gravação de áudio que está empurrando aqui os ganhos dos microfones. Aqui tipo um Atomos Ninja para acompanhar o que está acontecendo dentro da sala aqui. Uma Viltrox. Aqui uma Atem Mini, que é uma mesa de corte, sendo utilizada para poder intercalar aqui as câmeras, aqui os podcasts que foram ao ar hoje. Deixa eu aumentar aqui o nível do filtro. Aqui, olha a Blackmagic aqui. Tu falou que não tinha DaVinci Resolve, tu tem, né, condenado? Aqui, e olha só, aqui tá tudo mídia offline, tem como resgatar a mídia depois? Paguei pela boca agora. E o OBS Studio é o que vocês usam para poder gerenciar o ao vivo, não é isso? Não, a gente está fazendo pelo VMix. Ah, tá fazendo pelo VMix. O VMix que é um pouquinho mais avançado e depois vocês editam e colorizam tudo através do DaVinci Resolve. Aqui vocês estão trabalhando com log, é claro que não sai log, vocês sempre colocam o filtrozinho na hora para poder a imagem sair bonita, não é isso? Estamos fazendo tudo em S-Log 3. Porque vocês utilizam o S-Log 3, que é o log da Sony, né? S-Log, por isso que é Sony. E aí depois, vocês já batem em tempo real, né, para o pessoal assistir de casa e tem o backup do vídeo para depois ser editado. Como é que é o processo? Aqui por enquanto ainda não foi nenhum para o ar, mas pode. Se pedirem para botar no ar, ao vivo, aí eu converto para multi e a gente vai colocar no ar já colorido. A gente está fazendo só a gravação, eu estou gravando tudo como log, né? Ah, tu tá gravando como log para depois tu jogar aqui no DaVinci e editar, não é isso? Então tá, aqui os carregadores de bateria aqui das câmeras, nenhuma delas utilizando a rede elétrica, tudo utilizando aqui a bateria propriamente dizendo, e é essa a sala que estava sendo utilizada para poder fazer as gravações aqui com a garotada. Esse é todo o clima que existe aqui, bastante intimista e ao mesmo tempo muito entusiasmado do projeto Podflim. E aqui você tem o bastidor de tudo que eu estou usando para poder registrar essa imagem aqui para vocês. Finalmente, eu estou podendo mostrar as entranhas aqui do que é o chamado Podflim e os seus equipamentos aqui que entregam uma qualidade superior aí para vocês que curtem um bom podcast, ainda mais um podcast literário, um podcast cultural. Cara, tô tirando o negocinho aqui do dente, sabe? É mesmo? Que merda, hein? Isso, faz isso daí mesmo. Esse negócio aqui que eu faço, meu jornalismo é um espetáculo dadaísta. A minha cara de proativo, a minha cara de quem tá querendo render mais aqui, de quem tá querendo ficar, só que não. Tá na hora de ir embora. A feira realmente surpreendeu, estava maior do que a do ano passado, eu estava trazendo bem mais gente, bem mais conteúdo, bem mais abordagens. Foi realmente um negócio acima do normal, foi surreal, foi fora do comum. E sabe aquele gosto de que eu quero tudo outra vez? É exatamente assim que está se comportando a Festa Literária de Niterói nesse ano. Imagina o que a gente não vai estar vendo nos próximos vídeos, nos próximos momentos.
à medida em que a gente estiver aqui realizando o que a gente faz de melhor, que é essa parte de abordagens dentro da literatura, sobretudo no campo do jornalismo cultural. E assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir. Com mais, em uma outra oportunidade. E lembre-se sempre, com Deus à frente, você é mais que o vencedor. Fiquem todos com ele, portanto. E como sempre, a gente se vê. One more time. One more time. See you later. Bye bye. Bye bye.